No ano de 622, o profeta Maomé se exilou na cidade de Atrib e para aquela que desde então se conhece como Medina. De lá, sob a orientação dos califas sucessores do profeta, começou a rápida expansão do Islã até a Palestina, Síria, Pérsia, Índia, Ásia Menor, Norte da África e Espanha. De origem nômade, os muçulmanos demoraram certo tempo para estabelecer-se definitivamente e assentar as bases de uma estética própria, com a qual se identificassem. Ao fazer isso, inevitavelmente, devem ter absorvido traços estilísticos dos povos conquistados, que, no entanto, souberam adaptar muito bem ao seu novo modo de pensar e sentir, transformando-se em seus próprios sinais de identidade. Foi assim que as cúpulas bizantinas coroaram suas mesquitas e os esplêndidos tapetes persas combinados com os coloridos mosaicos as decoraram. Aparentemente sensual, a arte islâmica foi, na realidade, desde seu início, conceitual e religiosa. Com a fundação do islamismo pelo profeta Maomé no século VII, muitos povos que viviam na Península Arábica, na Pérsia e na Ásia Menor, bem como depois do norte da África, unificaram-se em torno da nova religião. O árabe tornou-se a língua sagrada dos muçulmanos e também fonte de expressão artística. A tapeçaria persa é um dos exemplos da arte tradicional islâmica. Os tapetes e tecidos desde sempre tiveram um papel muito importante na cultura e na religião islâmicas. Para começar, como povo nômade, eram os únicos materiais utilizados para decorar o interior das tendas. À medida que foram se tornando sedentários, as sedas, brocados e tapetes passaram a decorar palácios, além de cumprir uma função fundamental nas mesquitas, já que o muçulmano, ao rezar, não deve ficar em contato com a terra. Diferentemente da tessitura dos tecidos, a do tapete constitui uma unidade em si mesma. Os fabricados antes do século XVI chamam-se de arcaicos. Os mais valiosos são de origem persa e têm 40.000 nós por decímetro quadrado. Na complexidade de sua análise, a arte islâmica se mostra desde o início como exclusividade das classes altas e dos príncipes mecenas, que eram os únicos economicamente capazes de construir mesquitas, mausoléus e mosteiros. No entanto, na função de governantes e guardiães do povo e conscientes da importância da religião como base para a organização política e social, eles realizavam suas obras para a comunidade de acordo com os preceitos muçulmanos: oração, esmola, jejum e peregrinação. Uma das primeiras manifestações da arte islâmica, a arquitetura, floresceu sobretudo na construção dos templos, isto é, das mesquitas. O complexo arquitetural das mesquitas envolvia sobretudo a construção de um interior com decoração suntuosa, expressa nos arabescos e na caligrafia árabe com trechos do Alcorão. As primeiras mesquitas foram construídas entre os séculos VI e VIII, seguindo o modelo da casa de Maomé, que era bem rústica. A área de oração era coberta, enquanto o pátio estavam fontes para as abluções, que eram ritos de purificação. A casa de Maomé era um local de reunião para a oração, centro político, hospital e refúgio para os mais pobres. Essas funções foram herdadas por mesquitas e alguns edifícios públicos. No entanto, a arquitetura sagrada não manteve a simplicidade e a rusticidade dos materiais da casa do profeta, sendo exemplo disso as obras dos primeiros califas, Bassora e Kufa, no Iraque, como a cúpula de Roca, em Jerusalém, e a grande mesquita de Damasco. Contudo, persistiu a preocupação com a preservação de certas formas geométricas, como o quadrado e o cubo. O geômetra era tão importante quanto o arquiteto. Na realidade, era ele quem realmente projetava o edifício, enquanto o segundo controlava sua realização. No âmbito sagrado, evitou-se a arte figurativa, concentrando-se no geométrico e abstrato, mais simbólico que transcendental. A representação figurativa era considerada uma má imitação de uma realidade fugaz e fictícia. Daí o emprego de formas como os arabescos, resultados da combinação de traços ornamentais com caligrafia, que desempenham duas funções: lembrar o verbo divino e alegrar a vista. As letras lavradas na parede lembram o neófito que contempla uma obra feita para Deus. Já as miniaturas persas, que são pequenas pinturas em papel, eram ilustrações de livro em obras de arte separadas, destinadas e mantidas num álbum de obras chamadas buraca. As técnicas são amplamente comparáveis às tradições ocidentais e bizantinas das miniaturas e manuscritos iluminados. Embora exista uma tradição persa igualmente bem estabelecida de pintura de parede, a taxa de sobrevivência e estado de preservação das miniaturas são melhores, e as miniaturas são também a forma mais conhecida de pintura persa no Ocidente, e muitos dos exemplos mais importantes estão em museus ocidentais ou turcos. A pintura em miniatura tornou-se um gênero significativo da arte persa do século XIII, recebendo influência chinesa após as conquistas dos mongóis, e o ponto mais
mais alto da tradição foi alcançado no século XV e XVI. A tradição continuou sob alguma influência ocidental. Depois disso, teve muitos expoentes modernos. A miniatura persa foi influência dominante em outras tradições da miniatura islâmica, principalmente a miniatura otomana na Turquia e a miniatura mughal no subcontinente indiano. A miniatura não foi usada, como no cristianismo, para ilustrar livros religiosos, mas sim em publicações de divulgação científica para tornar mais claro o texto e nas literárias para acompanhar a narração. O estilo era um tanto estático, esquematizado, muito parecido com o das miniaturas bizantinas, com fundo dourado e ausência de perspectiva. O Corão era decorado com figuras geométricas muito precisas a fim de marcar a organização do texto, por exemplo, separando um capítulo de outro. A arte persa sob o Islã, na realidade, nunca proibiu completamente a figura humana e na tradição de miniatura, a representação das figuras muitas vezes é em grande número. Isso porque, em parte, a miniatura é uma forma privada, mantida em livro ou álbum e apenas mostrada àqueles que o proprietário escolhe. Por conseguinte, era possível ser mais livre do que em pinturas de parede ou obras vistas por um público mais amplo. O Alcorão e obras religiosas não são conhecidas como ilustradas dessa forma, embora histórias e outras obras da literatura possam incluir cenas religiosamente relacionadas, como, por exemplo, obras em que incluem o profeta Muhammad depois de 1500, geralmente sempre sem mostrar o rosto. Estritamente ligada à pintura encontra-se a arte dos mosaicistas. Ela foi herdada de Bizâncio e da Pérsia Antiga, tornando-se uma das disciplinas mais importantes da decoração de mesquitas e palácios junto com a cerâmica. No início, as representações eram completamente figurativas, semelhantes às antigas, mas paulativamente foram se abstraindo até se transformarem em folhas e flores misturadas com letras desenhadas artisticamente, o que nós conhecemos como arabesco. Assim, os complexos desenhos multicoloridos calculados com base na simbologia numérica islâmica cobriam as paredes internas e externas dos edifícios, combinando com a decoração de gesso das cúpulas. Caligrafias de incrível preciosidade e formas geométricas multiplicadas até o infinito criaram superfície de verdadeiro horror ao espaço vazio. A mesma função desempenhava a cerâmica, mais utilizada a partir do século XII, que atingiu esplendor na Espanha, onde foram criadas peças de usos cotidiano. A arte islâmica abrangeu vastos territórios, como isso influenciou as expressões artísticas de outras culturas, por vezes até modificando-as. Como, por exemplo, temos a cerâmica, dos azulejos, que foram decoração em muitas das igrejas cristãs da Alta Idade Média, e a sua técnica serviu para o desenvolvimento da cerâmica ocidental. A arquitetura mourisca é a arquitetura islâmica articulada do norte da África e partes da Espanha e Portugal. Foram dominantes entre 711 e 1492. Os melhores exemplos sobreviventes são a Mesquita de Córdoba, o Palácio de Alhambra, em Granada, bem como a Geralda, em Sevilha. No início do século VIII, os árabes formaram um califado na Espanha, que no século XIII foi reduzido ao minúsculo Emirado de Granada, que caiu em 1492. A proximidade direta com o Ocidente cristão, os confrontos contínuos entre mouros e cristãos, as características físicas da Península Ibérica, a fertilidade do seu solo, ganhos climáticos em condições gerais, permitiram aos mouros espanhóis viver uma vida extraordinariamente diferente de suas vidas tribos de outros países, que mudaram radicalmente seu caráter severo e belicoso para suave, cultural, cavalheiresco e contribuiu para o autodesenvolvimento de suas artes. Na arquitetura mourisca, 3 períodos devem ser distintos. O primeiro é o da Grande Mesquita de Córdoba. Exemplos do segundo são a Torre de Giralda e do Alcazar em Sevilha. Já o terceiro seria o Palácio de Alhambra. Um estilo mauritano manifestou-se claramente mais tarde na arquitetura das sinagogas na Europa. Os mouros espanhóis estavam em estreito contato com seus companheiros tribais na costa norte da África, onde ainda habitam a Tunísia, a Argélia e o Marrocos. Essa conexão foi, acima de tudo, expressa na similaridade da arquitetura em ambos. De fato, os monumentos sobreviventes da antiga arquitetura árabe e africana têm as formas gerais, os mesmos arcos e colunas e ornamentação dos edifícios mouriscos espanhóis, mais desenvolvidos com menos consistência e perfeição. Isso os força a relacioná-los a um tempo anterior ao último período da arte islâmica na Espanha, principalmente no século XII, onde as relações entre árabes, espanhóis e africanos eram particularmente próximas. Assim, por exemplo, os minaretes da principal mesquita do Marrocos têm muito em comum com a Giralda e podem
pode-se acreditar na lenda que chama o construtor do mesmo Ebra, por quem esse último foi construído. O terceiro edifício mourisco curioso de Sevilha é o Palácio Fortificado Alcázar, construído em 12 e recebeu os anexos do século 13. Depois que Sevilha assumiu o poder dos espanhóis, ele tornou-se o Palácio dos Reis Castelhanos e desde então foi repetidamente alterado de forma que mudou seu interior e já perdeu grande parte do seu estilo. No entanto, a localização geral, que agrupam galerias e corredores com paredes decoradas no topo, ornamentação de estuque, ainda estão cobertas com azulejos coloridos, representando um padrão geométrico islâmico. A Alhambra é o mais brilhante e ao mesmo tempo monumento característico da arte islâmica na Espanha. Atingiu o ponto mais alto do seu desenvolvimento em Granada. É o Palácio da Cidadela de Alhambra, que até agora é a principal atração da cidade. Você sabe o que são arabescos? Arabescos são desenhos formados por padrões geométricos que fazem parte da cultura dos países muçulmanos. Podem ser pintados ou esculpidos e são muito usados na arte islâmica, na arquitetura e na tapeçaria. Também são muito presentes na decoração das mesquitas. Para o povo muçulmano, os arabescos significam a representação do mundo invisível e impalpável, do infinito e da grandiosidade da natureza da criação de Alá. Observe esses padrões ornamentais muito utilizados na arte islâmica que preenche os espaços nos pisos, paredes e até mesmo nos tetos de revestimentos internos e externos. Os desenhos dos arabescos geralmente são constituídos por padrões lineares e geométricos, entrelaçados e repetitivos. No arabesco não existem figuras humanas ou de animais, já que a reprodução desses desenhos é uma restrição imposta pela religião islâmica. Os octogramas são arabescos que utilizam a estrela de 8 pontos no islamismo como símbolo principal. Esse arabesco é um símbolo de reconstrução. Os arabescos epigráficos usam a escrita árabe e são muito utilizados na decoração de objetos, edifícios religiosos e não religiosos. Os arabescos vegetais, com desenhos de flores, frutas e folhagens, são inspirados na arte da Grécia Antiga, principalmente no período bizantino. Os arabescos geométricos são formados por infinitas repetições de figuras geométricas entrelaçadas e são muito utilizados em objetos de decoração e na fabricação de tecidos. Hoje em dia, os arabescos são muito difundidos, tanto no Oriente como no Ocidente, e são usados na decoração de muitos lugares e objetos. A simetria é considerada um dos fatores que proporcionam a beleza e das formas. Na arte islâmica, elas são fundamentais porque elas foram criadas em convenções e padrões simétricos na elaboração e decoração das formas. As formas simétricas têm um eixo imaginário no centro de sua forma. Esse eixo divide a forma em duas partes espelhadas, ou seja, o que tem de um lado também vai haver do outro. A simetria é um arranjo ou composição de todo dividido em duas ou mais partes, que representam correspondência na forma e no tamanho a partir do eixo. Podemos ver mais no vídeo sobre a simetria. Os azulejos portugueses e espanhóis tiveram uma influência direta na cultura árabe. Muitas formas decorativas, como os arabescos, passaram a fazer parte da configuração estética dos povos europeus. No Brasil, em 1905, Oswaldo Cruz iniciou os primeiros esforços de construção do símbolo de ciência e de saúde pública no Brasil. Principal edificação do núcleo arquitetônico histórico de Manguinhos, o Castelo Mourisco da Fiocruz foi erguido em 1918, em uma colina na antiga fazenda de Manguinhos, de frente para a Baía de Guanabara. A linguagem árabe usada do engenheiro português Luiz Moraes Júnior seguiu o fenômeno que atingiu a Europa a partir da década de 1840, principalmente a Espanha e a Inglaterra, com reação ao classicismo vigente na tentativa de recuperar a memória artística de épocas de um notável esplendor construtivo. A burguesia europeia do século XIX adotaria, portanto, a linguagem neo-árabe, adotando os palácios de Alhambra como principal modelo referencial, sempre por meio de decoração e um amplo repertório emocional.